Vamos lá para mais um Liga da Política. Ano novo, agora outro formato, né? Tá muito mais tranquilo, muito mais leve. Ano novo, a vida é assim que funciona, né? Feliz ano novo, feliz ano novo. Feliz ano novo pra Isso aí, vocês vamos também. lá. O ambiente novo tá muito melhor. Agora estamos com uma pessoa aqui que vai ser uma entrevista bem tranquila. Vamos apresentá-lo, Luma? Daquele jeito. Ari, como é que é nosso entrevistado de hoje? Eu acho que ele vai ser bem tranquilo aqui, né? A gente não vai nem precisar gastar aquela... Não vamos nem precisar gastar aquela pergunta da pimenta, não tem problema. Eu fico muito grato por isso. Juca, vereador Juca, muito bom. Vereador de oposição, Lauro de Freitas. Um grande guerreiro. Ex-policial militar. Pode falar que é ex-policial. Pode ser ex-policial militar. Seja bem-vindo. Maravilha, seja muito bem-vindo. Vamos lá, Luma. E aí, meu querido? Tava aqui, já gostei dele, ex-policial militar, da CIP Catinha. Torcedor do Vitória. Torcedor do Vitória. Não. Tudo indica que vai dar certo. Hoje vai ser só coraçãozinho, viu, Ari? Só coração. Hoje vai ser só 2023 pra ela. Vai ser os dois conversando e a gente aqui só olhando. Hoje vai ser assim. Gostei. Já é aliado dos meus aliados, já conversa, é a oposição, gostei dele. Juca, a gente começa a conversa aqui e é sempre assim. A gente quer saber e conhecer um pouco da sua história. Você falou aqui antes dessa gravação começar que para puxar sua memória é difícil, mas a gente vai resgatar lá. Aonde aconteceu esse Juca político, esse Juca que veio para ajudar a política. Eu tenho pena dos opositores de Juca. Não porque tem a pena, Juca não pega leve. Rede social ativa, joga duro. Eu quero conhecer assim, onde começou essa história, que a gente vai conversando e vamos levando a conversa aí. Sem a pergunta da pimenta, porque não precisa da pergunta da pimenta. Ok, Por quê, Paulo. Paulo? Tá com Boa medo da tarde, treta? Paulo. Boa tarde a você, Paulo, Ari, aluna. Boa tarde também ao pessoal da Liga da Política, né? Em relação à política, eu tenho gastrite, então eu preciso que você não me dê essa pimenta hoje. Mas vamos lá. O vereador Juca surgiu em 2016. A minha caminhada política surgiu em 2016, quando eu precisei me aposentar da Polícia Militar. E 2 anos antes eu comecei a fazer Direito, curso de Direito. Em 2018 nós terminamos o curso de Direito. E a partir daí eu comecei a me inteirar na política de Lauro de Freitas. Eu estava com tempo, né? Estava com tempo vago só estudando. E comecei a ver o seguinte, que Lauro de Freitas estava precisando de pessoas que realmente pensassem a política. Não que fizesse uma política metódica, uma política voltada aos interesses pessoais. Então, o Juca começou aí. Começou na Faculdade Maurício de Nassau, conversando com as pessoas, fazendo política na faculdade. Depois da formatura em Direito, a gente começou a militar na política. Fomos o PSDB, ao qual não tinha uma militância ativa, mas através de alguns projetos nossos, projeto junto à educação, junto ao esporte, nós fazíamos muito isso. Redirecionar as crianças egressa da escola para voltar para a escola. No tempo da Polícia Militar a gente fazia muito isso, né? E aí esse processo político ele vem lá da polícia, não vem? Não? Vem sim. Essa vontade, consciência política, essa consciência você ainda estava de farda. A consciência sim. E aí o que é que nós começamos a fazer? Com brincadeira, as pessoas que estavam sem fazer nada, os aposentados, pegava as criancinhas que estavam na rua, mandava para a escola, voltava para a escola, levava para casa, fazíamos reuniões com as professoras, para que essas crianças não fugissem da escola. Então, a consciência política começou daí. Você nunca foi filiado a nenhum partido político? Não, minha primeira filiação foi em 2020. Abril de 2020. Só para sair candidato. Só para sair Esse candidato. foi o partido melhor que E você chega em Lauro de Freitas quando? Aí eu cheguei com 10 anos. Eu cheguei. Então, como é a sua qual história é o aqui seu com a reduto cidade? aqui, Como é que é a sua história aqui dentro do Lauro de Freitas? Como é que é esse Lauro de Freitas? Lauro de Freitas, Itinga. Quando você falou Itinga? Lauro de Freitas, o olhinho brilhou. Eu vi o olhinho brilhando. Ele falou, Lauro de Freitas, eu moro aqui. O olhinho brilhou. Eu gosto disso. Olha, nós estamos dizendo o seguinte, né? As pessoas quando falam, eu moro na Itinga. Ah, você não mora em Lauro, não? Tem pessoas que diferenciam muito também, isso, né? Acha que a Itinga é alguma coisa longe de Lauro, mas é isso. Eu vim morar na Itinga. Assim como o Cajazeiras está para Salvador, A Itinga tá para Lauro de Freitas. É outra cidade. Então, com 10 anos eu vim para cá, mas não vim morar, né? Eu vinha mesmo para casa de uma tia que eu tinha aqui, com 10 anos. Eu vinha passar férias aqui. Eu morava no Nordeste de Amaralina e vinha para cá passar férias. E aí, depois de uns 2 anos vindo para cá, me apaixonei por isso aqui. Comecei a morar com a minha tia. Aos 17 anos eu fui para a Aeronáutica, aqui pertinho, na base aérea de Salvador. E depois de lá, pronto, eu nunca mais saí de Lauro de Freitas. Então,
Tô para receber aí, né? Tomara que os vereadores me dê. Tinha alguém escutando aí que meu título de cidadão, Ó, reconhecimento. que era para ser. vereador, se eu fosse vereador em Lauro de Freitas, isso era para amanhã, meu. Inclusive já tem um no forno, só que não saiu ainda. Então é isso, o nosso reduto hoje é na Itinga. Alguns bairros da Itinga, né? O qual a gente vem trabalhando muito por esses bairros. Eu digo sempre, nós somos vereadores da cidade inteira. Mas queira ou não, tem os distritos. Então o nosso distrito hoje é na Itinga, alguns bairros da Itinga, algumas ruas da Itinga, é o que nós podemos fazer. Maravilha. E como é que está a sua relação no campo do trabalho da vereança, em atendimento? Ari, o vereador Juca, ele foi eleito em 2021 o vereador revelação de Lauro de Freitas através do Instituto de Ensino Superior. Esse ano nós fomos eleitos o vereador mais atuante entre os vereadores de Lauro de Freitas. Mas você não fala, eu fui eleito. Porque o mandato não é só meu. Eu não faço nada sozinho. O mandato do vereador Juca é um grupo de pessoas, de eleitores também, que me colocou aqui. Então eu não posso falar eu. Se não fosse essas pessoas, eu não estaria aqui conversando com vocês agora. Isso é mais que uma consciência política, né? Então, Ari, eu acho que Juca foi o vereador que mais jogou asfalto em Lauro de Freitas. Nossa rede social está aí para provar isso. Nós já asfaltamos ruas, fizemos tapa-buraco em diversas ruas, em diversos lugares, Areia Branca, Itinga, Parque São Paulo, Capelão. Deixa eu ver aqui, vou pegar uma colinha aqui. Quingoma, ou seja, nós somos o vereador que mais jogou asfalto. Quando você fala que você jogou asfalto, é porque você, na verdade, você fez o pedido. Você pra fez que o asfaltasse. pedido e a prefeitura Negativo. Negativo. Nada de prefeitura de Lauro de Freitas. Negativo. Nada de prefeitura. Nada. Negativo e não operante. Nada. Agora é a pimenta, bota a pimenta aí. Pimenta, pelo amor de Deus. Bota a pimenta aí. Negativo. Peraí, quem é o secretário mesmo desse? O ex-secretário da infraestrutura é Roque Fagundes. Rock de novo! Rock do doguinho. Rock de novo? Então me explique, Juca. De onde vem esse Aonde asfalto? está Como a é? prefeitura? Vamos lá. Aonde está a Qual prefeitura? A de Lauro de A Freitas? de Lauro de Freitas. Deitada em berço esplêndido. E como é que você consegue fazer Tabela. para poder ajudar essas comunidades, levar esse asfalto pra lá? Peraí. Ele tem que saber do esquema do asfalto. É isso aí. Vamos lá, gente, vamos lá. É isso aí que tá todo mundo aqui. Vamos lá. Nós sabemos hoje que existe uma briga territorial entre Salvador e Lauro de Freitas. Sim. Então, existe uma área fronteirística onde a Prefeitura de Salvador e de Lauro de Freitas podem atuar. Isso. A maioria dessa área fica na Itinga. Itinga, Parque São Paulo. E alguma coisa em Areia Branca. O que foi que nós fizemos? O vereador está aqui para conseguir recursos para a sua comunidade. Hoje, a área do Fazendão, do Parque Santa Rita, a área algumas ruas de Areia Branca e algumas ruas do Parque São Paulo, hoje tem iluminação de LED de última geração. É o programa de modernização da iluminação pública. E ajuda na segurança pública. Mas porque não tenha dúvida. Você sabe falar. Olha, você asfaltando uma rua segurança que dê acesso para as viaturas Como é que passarem. funciona? Como é que funciona isso, Peraí. Eles, Juca? dê acesso à viatura passar com uma... E se você ilumina essa rua para que não fique penumbras para as pessoas se esconderem, é segurança pública sim. É qualidade de vida e segurança pública. Chama a Juca que ele Jogou, vem. pai! E você acabou. Fez mais do que o secretário de obra, como é o nome dele mesmo? Rock. Rock Fagundes. do E gatinho. a Ari acabou agora de falar nosso slogan, né? Como é que é, Ari, nosso slogan? Chama a Juca que ele vem, né? Aí vocês me chamaram e eu tô aqui. Tá vendo? É isso aí. A Juca, isso é muito bom. Então, assim, o asfalto, como você falou, é segurança, ele é saúde, ele é tudo. E dentro de outros trabalhos dentro da cidade, o que o seu mandato faz, como é que é este trabalho, para depois a gente vai começar a falar sobre esse trabalho de oposição. Que deve ser muito difícil fazer oposição aqui na cidade de Lauro de Freitas. Mas eu preciso saber desses outros trabalhos, do que você anda fazendo, outros bairros, dessas regiões que não são essas fronteiriças. Mas ninguém vai meter a besta com ele, não. O cara é ex-policial militar. Não, mas tá as assim, pessoas- O negócio vai fazer a oposição com ele devagarzinho. Mas vai hoje Mas dando ele é ex-policial, devagarzinho. mas é um policial responsável. E quem disse que é irresponsável? É só Pra porque ser você policial não. tem que ser É só porque vagabundo não vai querer chegar deitando e É verdade, não vai chegar com a mão no rosto, né? Não chega não. Não vai, não. Mas vamos conhecer esse trabalho. Paulo, olha bem. Você vai fazer uma pergunta, mas você não vai abusar, você tá entendendo? Essa pegada aí. Paulo, olha bem,
ser oposição em Lauro de Freitas é terrível. Eu acredito que até os vereadores que se dizem da base, é difícil fazer um trabalho em Lauro de Freitas, porque você sabe o seguinte, o vereador, o que é que ele faz? Ele solicita, ele requer, ou ele faz um projeto de lei. Mas quem pode realmente executar é o executivo. Nós temos o projeto A Semana Afro, que foi sancionado pela prefeita Maior Gramacho. Nós temos também o projeto Biblioteca Virtual, que foi também sancionado pela prefeita Maior. De vocês, Diogo. Do nosso mandato, entendeu? E diversos requerimentos. Se você observar, cada sessão parlamentar, o vereador tem direito a fazer um requerimento e uma indicação. Pra você ter uma ideia, eu fiz um requerimento para que fosse colocado, a cobertura do ponto de ônibus do Largo do Caranguejo. Esse foi o meu primeiro requerimento que eu fiz, em início de 2021. Essa praça já entrou 2 vezes em pseudas reformas e até hoje não colocaram esse bendito ponto de ônibus. Eu tenho uma matéria que está em nosso WhatsApp, o nosso Instagram, a qual eu na chuva, tomando chuva, entrevistando as pessoas na chuva, eu acredito que foi a matéria que mais deu visualização no meu Instagram. Sim. Ou seja, então fazer um trabalho em Lauro de Freitas é terrível. Porque 2 anos cobrando, 2 anos pedindo. Você faz o pedido ignorado. Tá indo pro terceiro ano. Eu tenho que pedir para Bruno. Esse Bruno Reis. Mas infelizmente existe o impedimento das áreas, né? É isso. Então eu acredito sim. Se o Largo do Caranguejo tivesse nessa meiuca aqui de briga, eu acredito que já tinha sido feito. Agora, vamos tentar sensibilizar, se tiver algum empresário que possa fazer isso, já que a prefeitura não quer fazer, não, se tiver algum empresário... Não, mas ele tá certo. A prefeitura tem dinheiro. A praça do Largo do Caranguejo está passando por reforma. Não, já entregou... Está finalizando. Não me perdoe, Ari. Não existe finalizar e entregar para o público. Tá reforma aquilo não, viu? Não tente defender aquele beco. Reformas já tiveram ali? Olha, eu acredito que nos últimos 3 anos, 3 reformas. Toda hora tem que reformar. Toda hora fecha para reforma. E, Ari, você me perdoe, mas... Ai, meu Deus. Olhe bem. Estão colocando material de quem lá dentro? Eu não entendo uma coisa que está em reforma e já foi entregue. Porque eu lembro que até um dia desse estava com tapume. E estando com tapume, não foi entregue. Abriu por conta do Natal. Não, abriu por... Não, mas não pode. Se é reforma, abre para fazer Natal? Então tá errado. Teve a festa do lavagem do Largo do Caranguejo, que foi aberta justamente por conta disso. Então inaugurou no Largo do Caranguejo, mas voltou, fechou de novo. Mas isso aí é a marca da Prefeitura de Lauro de Freitas. Inaugura... Mas isso, você me perdoe, mas isso é a marca da Prefeitura de Lauro de Freitas. Ali no Terra Plaque tem uma creche que foi inaugurada, tem uns 3 anos que foi inaugurada essa creche, e hoje serve de base para as rondas escolares. Ou seja, um prédio enorme, um prédio muito bem feito, que já foi inaugurado para ser creche, e hoje não atende como creche. Aí já inaugura a base entendeu? Da ronda aí quer dizer, não, o pessoal, para não deixar, está usando o espaço. Ou seja, o espaço está sendo, sei lá, não está tendo utilidade. Então aconteceu com a Praça de Lauro de Freitas. E esse abril, entre aspas... Do Largo do Caranguejo. A Praça do Largo do Caranguejo, esse abril só por conta da festa, está lá aberto até hoje. Eu acredito que eles não vão fechar mais para fazer mais nada. Então, já foi inaugurado. Já inaugurou. Isso aí é o nosso Não ponto. teve nem festa para inaugurar. Essa é a coisa mais absurda que você já viu aí da prefeitura ou tem coisa pior? Com certeza tem B.O. pesada. Me conte aí. Vocês gostam. Chega a beber Tem uma pauta aqui que só ele pode falar. A vantagem é que não tem ninguém vendo a gente. É só nós 4 aqui conversando. Rapaz, o problema é depois, quando vocês jogarem no ar, que a Bahia toda vai ver, né? Não, tá tudo tranquilo. A audiência tá bem baixinha, tá bem tranquila. Olha bem. Fique tranquilo, ninguém comenta. Pode falar. Paulo, vai gerar burburinho Paulo, nenhum. deixa eu te falar uma coisa aqui. Uma das piores coisas que a gente vê aqui em Lauro de Freitas é o extremo número de radares que nós temos aqui. Caça-níquel. Eu acredito que os radares de Lauro de Freitas, infelizmente, nós pedimos um estudo, mas até hoje não passaram para a gente. Eu acho que eu pedi também um estudo para uma empresa de esquerda, né? Que demora de fazer as coisas. Mas eu acredito que... E superfatura? Até a distância de um radar para outro aqui em Lauro de Freitas está de uma forma errônea. Mas a gente não pode dar certeza sem um estudo técnico. Sim. Mas eu acredito que 53 quilômetros que Lauro de Freitas tem, eu acho que é a cidade que tem mais radar do Brasil.
Tá bem vigiada, então. Tá E segura. se você me perguntar outra coisa, eu posso Quanto dizer é a que eles você. arrecadam hoje de multa? Alguém tem esse valor? Rapaz, Eu vi que era 1 milhão por mês. eu Mas acho eu também não tenho fica Mas em eu não Isso tenho certeza. também, Juca, isso Diga também é aí. um mal das grandes cidades, né? Essa questão dos radares. Grande cidade. Não, Lauro de não, Freitas não. já entrou no hall de grande Freitas cidade. É uma das maiores cidades da Lauro de Freitas Bahia. recebe um cheirinho de Salvador, Não. menino. É a sexta economia da Bahia. Salvador é uma que desenvolve. cidade que é tida como a capital da multa. Né? Você não pode ir para os lugares estacionar. Deixa eu te dizer uma você coisa. chega no aeroporto agora, você não pode nem parar direito que você. Os Deixa eu caras te tão- dizer- tão deixa eu te dizer uma multando, coisa. né? Inclusive dizem que eles têm uma meta a ser atingida durante todos os dias. Mas- Não importa. Pra dar multa. Não importa. Então, Bruno Reis assim, botou é asfalto um mal, aqui. mas não eu importa. esse formato Ele da tem o Mas- direito. né? Só confio que é ruim, então. Mas eu Bruno posso. Reis botou Ari, asfalto você. no Lauro de Freitas, Ari, vai você dormir pode. com essa. Você me permite, Ari? Claro. Olha bem, eu sou vereador de Lauro de Freitas. Sim. Né? Eu não posso ficar também fazendo essa comparação. Lauro de Freitas hoje tem quase 800 milhões de reais por ano. Se não for 1 bilhão por ano, eu acredito que agora em 2023 Lauro de Freitas vai ter 1 bilhão por ano. É a sexta economia da Bahia. Nós temos hoje 22 milhões de habitantes. Se você for dividir isso pela renda per capita de pessoas, a nossa de cada habitante aqui é maior do que a de Salvador, por conta da quantidade de pessoas. Transita. Aí você me fala que Salvador é uma cidade que mais multa, mas é muito difícil você ver um buraco em Salvador. Oi? É muito difícil você ver um buraco em Salvador, sim, Então sim. você não roda pro Salvador. Rodo sim, rodo sim. Se o cara tá asfaltando, se o Bruno Roda Reis tá sim. asfaltando fora Olha, da cidade dele, deixa eu te falar uma você coisa. tá dizendo que Salvador tem buraco. Oi. Tem buraco. Com esse Não, dinheiro não. todo, precisou Não, Bruno não, Reis não. vir aqui Muito dar buraco. asfalto. Se o Bruno Reis tá conseguindo extrapolar os limites Acabou, da eu não cidade quero dele, conversar com você. Eu quero o Bruno Reis Tá aqui. sobrando, né? Eu quero o Bruninho. Porque tá sobrando. Eu quero o Realmente. Bruninho. Que é do grupo, vocês do grupo de Semineto também, né? A Semineto, Ah, a Semineto. já era. Aí é que ela faz o coração. Deixa eu te falar também uma coisa que eu achei um absurdo. No início de 2021, 2022, até mais ou menos junho de 2022, nós estávamos na luta para que a Secretaria de Educação colocasse nas escolas os auxiliares de classe. Ou seja, os auxiliares... Secretário de Educação aqui, quem? Eu acho que é Vânia... É quem, Tati? Vânia Galvão, Ah, que foi vereadora lá em Salvador. em Salvador. PT, Partido dos Ela saiu do Trabalhadores. ostracismo de lá Não presta. e veio pra cá. Assim não presta. Ela não Essa conhece, brincadeira se não dá. duvidar, ela não conhece as escolas de Lauro de Freitas. Se você pedir para que ela vá na escola Pedro Paranhos, Se pegar ela e largar ela no meio do ela não chuveiro, sabe onde é que ela sabe vai. onde é que sai. Não sabe onde é que ela vai. Ave Então o que Maria. acontece? Nós tivemos uma luta com a secretária para que fosse colocado esses auxiliares. E para crianças especiais também, porque as mães tinham que ir para as creches, ficar com seus filhos, para que a criança ficasse na creche. Ela deu o cheiro no vereador umas 6 vezes. E só foi começar a implantar isso em agosto. Agosto agora de 2022. Quer dizer, e essa guerra agora vai começar a mesma coisa quando voltar às aulas. Eu não sou vidente, eu não sou mãe de Ná, mas é uma coisa que é recorrente lá, de Freitas. Então, eu acredito muito, Ari, o seguinte, que a gente tem que dar a César o que é de César, dar a Juca o que é de Juca, e dar Lauro de Freitas o que é de Lauro de Freitas. Nós tínhamos, a cidade de Lauro de Freitas, pela renda per capita, era para ser uma cidade mais aprazível para se viver. Aquela praça do Caranguejo era para ser toda de mármore, porque é muito dinheiro. Sim. É muito dinheiro. É uma cidade a qual as secretarias, eu acho que não existe uma organização administrativa entre a gestão pública e as secretarias. Porque cada um faz o que A gente quer, tem a impressão que é uma coxa de retalhos, né? Mas cada cada lugar é feito de um cada jeito. lugar é feito de um jeito. E é uma Cada conversa. lugar tá aí falando de um você, vereador. De um você vereador. chega na Itinga, aí Bizarro. você tem uma informação do que é portão, aí chega em portão, aí o pessoal Sim, sim. São outras cidades. São cidades em cidades. É uma coisa. Lauro de Freitas, de fato, é um caso a ser estudado. E sem falar da violência, né? Segurança pública. Lauro de Freitas hoje está sempre, nos últimos 2 anos, entre as três cidades mais violentas do Já- Brasil. Do Já Brasil, que- não é na Bahia, já que não. você tocou no assunto, ia ser um pouco mais pra frente. Mas... Não, mas você me pediu para eu começar a dizer. Não vou parar de dizer aqui. Então você me Não, pergunta, para. falando. mas você me pergunta, eu respondo então. Exato, mas você falou de segurança pública, é uma coisa que te toca, é uma coisa que você é conhecedor. Sim, claro. Você sabe e você vai saber o que vai falar. E Lauro de Freitas tem os maiores índices se a Bahia hoje é campeã... De mortes Lauro violentas. Lauro de Freitas, De mortes violentas. Lauro de Freitas está aqui, é o que faz a região metropolitana dar um boom. Sim, né? sim. Hoje, quando você pega os números, Lauro os de dados, Freitas e Lauro de Simões Freitas. Filho também, Simões Simões Filho também, verdade. Porque faz aqui e leva pra lá.
Mas a gente sabe como é que funciona. Muitas vezes é aqui, viu, filho? Aqui Acontece que leva pra lá. Não, É às aqui, vezes, viu? às Pelo- vezes pelo trazem menos- até pra cá Peraí, também. deixa Vamos lá. ele da Traz segurança pra cá. pública dizer Olha, que aí eu foi quero- polícia do negócio. quem assistiu Tropa de Elite entende o que vocês estão falando aí agora. É. Quem não assistiu vai ficar sem saber. Vai ficar. Tem solução? Laura de Freitas, com essas particularidades, esse desenho da forma como foi feita, essas facções criminosas que ficam brigando um canto pro outro, aqui é uma confusão só. Já é difícil fazer política. Imagina esse povo que é torto tentando comandar essa cidade. Tem solução? A segurança dentro de Laura de Freitas, especificamente? Você que entende do riscado? Paulo, eu acredito que sim. Eu acredito que um trabalho coordenado da Prefeitura de Lauro de Freitas com o Governo do Estado, através da Polícia Militar, porque quem dá segurança efetiva é a Polícia Militar. Entendeu? Eu conversei com o comandante da 81 e ele me falou da dificuldade que ele tem aqui em Lauro de Freitas. Viatura, mão de obra e trabalho operacional mesmo. Então, o que está faltando para Lauro de Freitas realmente é que a prefeita de Lauro de Freitas ela vá junto ao governador e peça para o governador, entenda que Lauro de Freitas é uma das maiores cidades da Bahia, uma das cidades mais violentas que Quantas companhias de polícia tem? nós temos duas companhias. 52 Duas e companhias. 81. A 81, com o mesmo efetivo da 52, só que cobre 40%. Que é a área maior. A maior área de Lauro de Freitas, quem cobre, é a 81. Aliás, 60% da área. A 52, ela cobre o lado de cá, o lado direito da cidade. Né? A violência não é tão grande, mas imagina, Itinga, Portão, Areia Branca, são bairros grandes, Acho que populosos. Portão é 52 Grande e mesmo. populoso. Não, Portão, Acho que é 52. Mas a maior confusão Uma não tá parte aqui, é. Lagoa dos Patos, Lagoa da Base. Eu rapaz, lembro que era a Que? maior... Lagoa dos Pratos? Agora, Juca, É você 81. acha que a violência não se 81. combate também com a educação? mas é claro, cultura? mas é Não, claro. Lagoa não só dos com Patos é ali efetivo. atrás da Unime, ali. Eu 52. eu ia chegar aí também, eu ia chegar. Mas, às vezes, Porque é o quando seguinte, tem especializado. quando você diz para fazer um trabalho coordenado, você tem que fazer um trabalho nas escolas, tem que fazer um trabalho cultural, tem que fazer um trabalho de saúde. Tem que ter um governador competente. Tem que Tem ter um governador secretário de competente. Segurança Pública do Estado E competente. isso é feito? Não, não é feito. É uma realidade que não dá pra Lauro de sonhar. Freitas hoje tem uma guarda municipal de enfeite. A guarda municipal de Lauro de Freitas. Nem a função, a atividade constitucional que a guarda deveria ter, não tem. Porque você vê hoje que até os prédios públicos de Lauro de Freitas, que deveria ser coberto ou protegido pela guarda, é por empresa de vigilante. É privado. É privado. Então, eu pergunto a Terceirizada você. a Guarda Municipal de Lauro de Freitas? A guarda de Lauro de Freitas são homens competentes, Sim. concursados, entendeu? Que não está sendo utilizado. Mas é porque a guarda não quer ou a prefeitura que não tá dando destaque? Nossa, eu acredito o Que seguinte. guarda não quer, Como é que a não? guarda Você não tá vai esse- querer? A guarda. Você tá de Calma, brincadeira mulher. comigo. O homem tá aqui pra responder. Vamos, guarda não vamos quer. entrevistar o homem agora. A guarda não quer. É o do secretário. secretário que é fantasma? Então, a guarda quer sim, a guarda quer sim. São pessoas que foram treinadas, são profissionais concursados, que querem e sabem fazer o trabalho. Infelizmente, não está sendo chamado para atuar. Porque o secretário não quer. Inclusive o secretário até assistiu a gente. Eu tenho informação aí que ele assistiu. Assistiu? Ficou muito contente. Lá deve pegar a internet na fazenda foi? dele. Ah, entendi. Ele assistiu a gente, ele ficou muito contente com o nosso comentário com ele. Eu queria relembrá-lo. E quando estiver passando aqui pela cidade, por acaso vier visitar, ele está convidado para vir aqui conversar com a gente. É. isso. Mas, Paulo, me diga uma coisa, Paulo. Olha bem, a gente fala o Chama que ele secretário. vê, né? A gente fala o secretário. Mas Meu Deus. será que a gestora municipal não está vendo isso? Se o A secretário. Moema é habilidosa. Eu não consigo entender, porque se Moema é habilidosa, é jeitosa, é competente, ela bota todo mundo embaixo ali do Cuidado braço que a Ari tá dela. olhando pra você agora. Ela coloca, ela coloca, A prefeita sancionou 2 projetos de lei Ela que consegue. importantes do vereador. Uma, Não, Então, sim, sim. ela atende os pedidos uma, do vereador. uma prefeita, Mas uma é um prefeita dever que tem dela. na base Não, dela ela o atende. PL de Jair Bolsonaro, o Republicanos de Jair Bolsonaro, tá na base dela. O PSC tá tudo com ela. Ela consegue abraçar isso tudo. Ela não vai ter habilidade para resolver um problema simples desse? Mas hoje está faltando habilidade para resolver isso. Viu? Porque a guarda continua quartelada e o pessoal precisando de segurança na rua.
Você falou Então, escola. então é má vontade, né? Eu acredito Ela que é má não quer. vontade. É má vontade. Guarda, quer, porque habilidade- a quartelada habilidade pra fazer significa tem. dizer a galera paga, bem Sim, remunerada sim. e sem atuar. E sem isso que ele tá atuar. dizendo. Tá, a É isso guarda que está tá acontecendo. quartelada. A guarda, o pessoal assume o serviço Qual o papel hoje e da guarda? ficar Ficar no dentro do quartel. quartel. Da sede A deles. quartelada é isso. Jogando baralho e tal. Não sei o É. quê. Mas eles cumprem Espera a função. dar horário. A função deles é o quê? É ir lá. Sim. Só que é o seguinte, chegando Bater lá, ponto. não tem Não tem o que fazer. a determinação. Não tem execução de nada de rua. Entendeu? Você vê a guarda muito em festa de... A festa do carnaval de 2000 e não sei quanto, eu vi a guarda. Eu vi a guarda lá. Aí a guarda entra, porque o efetivo tá todo de Entendeu? Salvador, praticamente. Aí eu vi a guarda, mas efetivamente a guarda de Lauro de Freitas está sem fazer a sua atividade. E a sua vem cá, a atividade. gente sabe que isso aí depende também de ter um secretário de segurança pública do Estado. Não adianta ter o prefeito, eu quero atuar. Não tô aliviando, não. É só a questão de noção da coisa. E aí agora tá mudança de governo. Entrou um novo aí. É secretário que é um ex-policial federal, né? Entrou um secretário, Marcelo Werner. Sim, sim. Diz que é muito bom. Se E deixar ele aí- trabalhar, diz que vai conseguir. Não, E aí tem dizem um que ele é muito nome. bom. Você achou esse nome legal? Eu achei sim, eu achei o nome do secretário assim, muito Pelo legal. seu meio que você já andou, Olha, é receptivo? ele é bem quisto no meio, ele é receptivo, ele não tem tatuagem de nada no braço. Não vai na fazer mão, né? apologia à maconha. Não mais, acredito que vai fazer apologia. Não vai dizer também que as centenas de mortes aqui no território baiano é culpa das armas legalizadas. Sim. Né? Que acontecia muito isso. Sim. Morria alguém, o cara tomava um tiro de fuzil. Ele ia pra TV dizer que era Bolsonaro. Era que mandou comprar o Bolsonaro. fuzil. Era a guarda, as armas legalizadas que matou. Então eu acredito que se deixarem o secretário trabalhar, se der para ele, porque campo de trabalho tem, mas se der vazão para ele trabalhar, ele vai fazer um bom trabalho. E espero que a prefeita... Eu acredito que ele vai fazer um bom trabalho. E ele já começou com o pé direito, né? Vai fazer... Por que o pé direito? Porque ele, pelas afirmações dele, né? Que Rui já deixou várias delegacias para ser A grande questão é essa. O que entregues. estão dizendo Tem que a grande muita- quesão é essa. Se deixar ele A trabalhar, polícia ele parar um militar bom- precisa de estrutura para Essa saber se Tem ele já trabalhar. muita coisa para Precisa de um semi-blindado. Não é Existe- possível que será, essa Gil, pra altura que isso vai chegar em Lauro de Freitas? não exista. Olha, vai chegar em Lauro de Freitas se a prefeita for buscar. Porque se você não dizer que está doendo o calo no seu pé, ninguém vai saber. Não tem Então, como. a prefeita não está conseguindo usar a guarda municipal, vai dizer, se não precisar da guarda municipal dela que está aqui. Então, tá Paulo, então- subutilizada, como é Mas que a vai prefeita pedir? vai Não, buscar. precisar, Ela precisa. tem Não tá trânsito em usando. Brasília. Tá Olha bem, mantendo. Ela estava Eu vivendo, espero ela que tava esse- eu vivendo espero que 2 esse- anos no governo Bolsonaro que não era a favor dela. Isso é nítido. Agora É do o- governo do estado, meu querido. A competência de segurança pública não é do presidente, não. É o Entenda governador. Entenda o que eu Não é estou força lhe nacional, dizendo. Não é botar força Não do é a tapando Força greve. Nacional, não. Polícia é Militar. verbas para estar trabalhando no município. É o E, governador além que tem que fazer eu sei isso. que o Estado é que provém a segurança, mas está falando da questão da prefeita ir buscar essas informações e buscar recursos para estar melhorando o município. O que eu Sim. estou falando é disso. Sim, mas a Mas questão agora da ficou- segurança pública Pela é do teo- governador. Pela teoria agora tá E fácil. só uma coisa, Daqui a mês que prefeita mês que vem continua... tá resolvido, porque só falta a boa vontade da prefeita para chegar lá, sentar e resolver. Só pra constar, Certo. só pra constar. Se é simples Ela assim, foi prefeita durante o governo Rui Costa e pegou uma parte agora o governo que é colega dele de É partido verdade, e não tem é dificuldade verdade. nenhuma pra conversar. Ela conseguiu, Moema Gramacho, ela conseguiu fazer. possível. Ela foi 8 anos prefeita de Lauro de Freitas. Se eu não me engano, o governador é Jacques Wagner, Jacques vai, né? Então, ela pegou Wagner e Dilma. Jacques Wagner e Dilma. E papai Ela tem pegou também. realmente esses 4 anos de Bolsonaro, que nós não podemos falar que isso é atribuição do governo federal. Não é, o governo Mas do Estado. quando eu digo ali, para que ela vá, ela tem que ir buscar o recurso e fazer o planejamento de segurança de Lauro de Freitas. Porque o governo do Estado, ele dá um planejamento de segurança para todos os municípios. Então, cada um tem que pegar esse planejamento e colocar na sua realidade. São 14 Porque anos de não é isso? Moema com Moema prefeita. 14 anos dela prefeita. 4 anos com o Bolsonaro, tem 10 Tem, anos dela aí. tem uma Secretaria de Segurança Pública? Nós temos aqui uma Quem Secretaria é de o Segurança secretário? Pública. Funciona? Se eu não me engano, é Pires. É o fantasma, é o que Gustavo falou É, aqui. o secretário é Pires. Que trabalha na É Fazenda. o secretário que trabalha na É o Fazenda. secretário O vice vem. da Fazenda, mas Porque, é a gente tá, segurança porque a gente tá pública. falando de segurança pública. A gente falou assim, querendo ou não, a secretária tem que dar uma mão pra prefeito, porque ela não vai saber fazer segurança Sim, claro, pública. claro, óbvio claro, que ela não claro. vai saber. Então colocou um secretário que tem que dar um auxílio pra ela. Sim. Ele é advogado. Sim, ele sim, advogado. Compreende, mas ele acha que a Fazenda é mais seguro.
Porque ele tá trabalhando E eu lá. não vou discordar Home dele, office. porque Lauro de Freitas... Tempos modernos. Né? Ele pode estar com brincadeira. medo de estar Exatamente. trabalhando em Lauro de Talvez. Freitas, né? Vem de blindado, bota um colete. Talvez seja Bota esse de o segurança. problema. Tá na pandemia. Talvez seja esse o problema. Home office, home Talvez office. seja esse o problema. Vem de Ele blindado, Lauro de Freitas tá compreendeu o tranquilo. tamanho da segurança, Sim. da insegurança em Lauro de Freitas, ele está na fazenda. Lá é mais seguro pra ele. Como é estar na oposição atualmente? É uma delícia, Fazer né, oposição gente? é bom. tudo que eu Fazer quero. oposição é bom. Fazer oposição é bom. Fazer oposição responsável, porque a nossa oposição... Eu não faço oposição com CPF. Eu faço oposição do CNPJ. Eu não tenho nada contra a pessoa do secretário, eu não tenho nada contra a pessoa da prefeita. Eu tenho, sim, contra as atitudes que vão de encontro aos anseios da comunidade. Eu não acho justo você chegar numa UPA para fazer uma ressonância, para saber se seu filho, na UPinha, para saber se seu filho tem apendicite ou outra coisa, e não ter a máquina de ressonância. Então essa criança tem que ser regulada, entrar nessa regulação louca, sentindo dor, para a hora que for, aonde achar para fazer a regulação, pode durar 24 horas esperando isso. Eu não acho justo não ter aula na escola. Então eu acho o seguinte, a nossa oposição é contra isso, é não ter remédio no posto de saúde. Então a nossa oposição é para isso. Eu não conheço pessoalmente. Eu vejo você fazendo uma oposição muito respeitosa, inclusive com seus colegas que são base da prefeita, os próprios funcionários da casa, lá da Câmara de Vereadores. Eu vejo você fazer uma oposição de cobrança, que é natural, correto, né? mas uma oposição respeitosa, né? Vídeo que você tem alguns colegas que não fazem o mesmo tipo de oposição. Quem é que não faz a oposição respeitosa? Como é que você avalia esse processo dessa base toda de oposição de vocês? A base de oposição ou a oposição? A oposição, Os né? 4 da Ah, tá. oposição. Vocês são 4. Os três quarteto mosquiteiros e fantástico, Débora né? Regis, né? Os três mosquiteiros. Olha bem, 3? Não são 4? são 3 e Débora. Mosqueteiros e Débora. Ah, tá, Débora. Alô? Débora é menina. Seria o D'Artagnan, seria o D'Artagnan. Totinho, ela tá precisando do energético. Vamos lá. Olha bem, eu não posso falar se os meus colegas eles fazem uma oposição certa ou errada. Cada um do seu jeito. Eu posso falar o seguinte, que o meu jeito de fazer oposição é com respeito. Porque na caserna você sabe que você cumpre ordens e tem a hierarquia. Eu vejo na função da prefeita a hierarquia. Ela é a prefeita da cidade. Nós temos que respeitar o cargo. Só que nós temos que dizer o seguinte, está errado isso, isso e isso. Então, passando disso para mim, não é oposição, é guerra pessoal. Entendeu? Eu não tenho guerra pessoal com ninguém. Eu conversei com a prefeita 2 vezes, em duas inaugurações que eu estava, ela estava também. Como é que foi essa conversa? Ela Uma vez foi tranquila? Não, foi muito respeitosa. Uma vez foi na OAB para tratar do assunto do Hospital Menino de Farias. Foi que queriam a sessão especial. Sim, que o vereador teve lá. Edivaldo ele proporcionou. E uma segunda vez, se eu não me engano, foi na posse, em 1º do ano de 2021. Então, uma pessoa inteligente, que ninguém consegue ser seria tetracampeão prefeita, sem ser inteligente. Só que o seguinte... Consegue. Consegue também. Consegue. Falta nela o seguinte, para mim hoje falta na prefeita a vontade de governar Lauro de Freitas. Ela não tem como governar. Essa é a verdade. Mas são 14 anos. São 19 secretarias. Falta Falta vontade. vontade. Aquela mesma coisa, 14 anos, você vivendo aquela mesma coisa. É mais difícil, de fato. Mas e o né? amor pelo povo? Ah, só ficou na foto. O amor venceu, né? O amor venceu. O amor aí. venceu. Venceu aqui, venceu na Bahia, venceu no Brasil. Eu quero saber até quando a gente vai se alimentar de A amor, né? gente tem entrevistado aqui várias pessoas que têm feito oposição à prefeita Maria Gramacho. E nossa pergunta tem sido recorrente aqui. Quem é o candidato da oposição para derrubar esse grupo que está aí? Qualquer um da oposição derruba esse grupo. Sim. Eita! Então é Juca. Ah! Hoje, Então qualquer um. Virou e atirou. Não esperou a Então hora. é Juca. Qualquer um hoje derruba. A oposição hoje. Ele não tá dizendo, Quando você me pergunta a cadê a oposição, pimenta pra eu digo ele, eu digo a você os 4 vereadores que fazem uma oposição direta. Só que nós temos um grupo de oposição. Um grupo que se juntou Esse grupo está unido? perfeitamente unido. Nós nos juntamos para o Positivo segundo e turno de operante. Neto. Nós conseguimos furar a bolha dos 34 mil votos.
de Lauro de Freitas para a oposição. Que é Nós esse grupo de conseguimos oposição que tá 71 mil votos. Ah, e sou eu que tô merecendo vamos energético, lá. né? Não, eu quero entender quem são essas pessoas. Você tá ouvindo isso aqui, né? São os 4. São os 4 vereadores. São os Eu vou quatro. falar a você dos 4 vereadores que fazem oposição direta. Na retaguarda nós temos Matheus Reis, João Leão, Mauro Cardim, Gustavo Ferraz. E outros. Eu prefiro Teobaldo Costa, sem dúvida. Eu prefiro não estar citando o nome aqui, para que eu esqueça de alguém. A própria deputada. Léo Prates também se mostrou todo mundo ser uma unido. força nova. Mirela. Usou aí Léo Prates querendo vir para Lauro de Freitas. E aí, Olha seria bem, aceito? eu posso grupo? dizer a Ele foi vocês eleito hoje federal. que Léo Prates... Calma, Um Luma. passarinho me Vá pro contou. federal. Um passarinho, um burburinho aí na cidade dizendo que Léo... Olha bem, fica Paulo, aqui o abraçando Léo a hoje cidade eu e posso cuidar. dizer... Léo eu tem o posso- nariz E ele grande, mora sabe? aqui, Ele vai- né? Mora aqui, Ele né? mora aqui. Eu Já posso- tá votando aqui? Exatamente, é só chegar... Ele mora onde aqui? Só Ele chegar mora no aqui. cartório e... Mentira. Esse Aqui. passarinho é bem formado. Esse é o passarinho Olha, o bom. Léo Prates ele é meu Seu padrinho passarinho é um político. gavião. Meu padrinho político, graças a Deus. Foi por isso que eu lhe fiz a pergunta, Juca. Nós tivemos uma conversa agora, tem uma semana atrás, ao qual ele me deu o prazer de visitar meu gabinete. Passamos 2 longas horas, eu aprendendo, né, bebendo do conhecimento do deputado federal eleito, o 3º ou 4º deputado federal mais bem votado na União Bahia, Brasil. não do PP. PDT. PDT. Foi o 4º ou 3º mais votado em Lauro de Freitas, né? Então, não deixa de ser um nome a ser estudado. Mas eu acredito que em Lauro de Freitas, nativos, tem pessoas que possam ocupar esse cargo. Seu nome tá no jogo? Olha, eu sou um guerreiro. Eu acredito o seguinte, eu acredito que tudo tem seu tempo. Mas se o meu nome for ventilado, a sociedade aceitar, eu estou aqui para aceitar o desafio. Mas eu acredito que tem pessoas muito mais experientes que o vereador Juca, porque não adianta você tirar um ótimo vereador, você não vai ter um bom prefeito. Você vai perder um bom vereador E uma base. e não vai ganhar um bom prefeito. Então eu acho que tem pessoas hoje na base da oposição mais preparadas nesse momento para assumir esse papel de O seu nome do coração, assim, pá. Débora. Seu nome, assim. Aquele que você enxerga. A Para Débora. nossa sorte, mais uma vez, ninguém tá ouvindo a gente. Olha bem. Ninguém tá ouvindo a gente. Os outros não vão ficar chateados. Não, assim, do jamais. seu coração. Seu coração apontaria e falaria: Hoje, essa é a hoje. pessoa que vai caminhar comigo, que aí é firme e forte. O meu coração, infelizmente, ele não fala. Ah! Coração. Diga logo pra ele que você é um homem cristão. Tá difícil. E a Bíblia diz que Escreva aí, enganoso escreva aí, que a é o gente coração do vai homem. Olha bem, eu tenho uma música que fala, coração não fala, por que que você faz um negócio desse? Homem, Então, eu acredito que tem pessoas, olha, tem o João Leão, tem a Débora Regis, tem o Matheus Reis, tem o próprio Teobaldo Mateus Costa. não tem mais não. Tem sim, tem sim. Ah, Mateus. Porque, olha bem, nós sabemos que a oposição tem 34 mil votos confortavelmente. Precisamos de mais 16 mil votos para furar a bolha. E nós descobrimos que existem esses votos. Então, se a oposição ela se unir de novo, nós conseguimos... Ela tá unida ou não tá unida? Não, nós nos unimos unir naquele no propósito, momento. no Naquele momento. momento. Porque é o seguinte, não tem como você movimentar um grupo durante 2 anos. Esse grupo ele tem que ser, sempre tem que ser mantido juntos, mas chegando em abril de 2024, esse grupo venha a começar a trabalhar. Foi o que aconteceu para o segundo turno de ACM Neto. Como é que tá o PSDB municipal? Tá se preparando para isso? Tá Pra na chegar sua em mão o partido, né? 2024 e- Não, o PSDB municipal está na mão do nosso presidente Adonias Neto, Adonias Neto. Lauro de Freitas? em Lauro de Meu Freitas. amigo. Eu Inclusive, acredito- tá convidado a vir, viu? Sim, é uma pessoa muito inteligente. Eu acredito o seguinte, toda a conjuntura de partidos políticos vai ter que esperar as federações nacionais. Porque você sabe que o partido fazendo uma federação serve para todos os municípios. Eu acredito que o PSDB está fazendo uma federação com o Cidadania. E já tem uma conversa de fusão. Então, é muito prematuro É a falar quarta fusão que eu falo. falar de partido político agora. Porque nós temos que esperar a diretriz Mas essa nacional. organização vocês estão tendo. Já existe. Já existe. Não, o PSDB... Existiu um fenômeno que aconteceu há 10 anos atrás, em Lauro de Freitas, com o Dr. Márcio Paiva, que juntou aquela oposição toda para combater o E candidato de Moema. E fez o que fez, né? Ele fez o que fez.
Inclusive, o doutor Márcio Devolveu está a cidade, convidado. devolveu a cidade O para doutor ela. Márcio está convidado. Mais uma vez, vamos convidá-lo. Eu não quero mais Tá? convidar ele, já desisti. Então, já desistiu? Gente, Já. Eu Você vai insisto. fazer Tá a coração demorando pra muito. ele. Eu insisto. Não. Ele vai vir. Não. E eu acho- descobri eu que ele tá na acredito que se a gente prefeitura, for- se a gente trabalhando Tá na com prefeitura, Ema. tá sim. Então Se a como eu vou gente fazer for olhar oposição? pra essa- Mas ele não essa faz história- oposição a ela. Ah, então não. Ele não Se a faz gente for oposição. olhar para essa história, vai acontecer a mesma coisa. A mesma coisa. Se a gente não respeitar o que aconteceu lá atrás e compreender, até mesmo para o próximo gestor não fazer e cometer os erros que o doutor cometeu, que assim muitos falam, né? Ele teve acesso, ele teve erros. Eu posso dizer isso com tranquilidade porque vivi a gestão dele de dentro. Então posso dizer, teve acerto, teve erro sim. Não foi só erro, não vou dizer. Que foi, Estava lá. Eu não vivi Mas essa eu- gestão, não. hoje você tem, mas naquele período, naquela eleição, especificamente em 2012, eu vi uma cidade e eu vi uma oposição que eu nunca tinha visto. Você tinha pessoas que eram inimigas históricas que não sentavam para conversar, mas estavam sentadas na mesma mesa para Mesmo intuito. ganhar a eleição. Era um intuito. Isso existe hoje? Existe. Hoje existe. Existe, tá sim. todo mundo. Existe um grupo que... olha bem, o que é um grupo? O grupo são pessoas imbuídas no mesmo princípio que tem que ser capitaneada. Então hoje... Todo mundo engajado. Eu acredito que a oposição hoje, o nome da oposição que vai capitanear a oposição de Lauro de Freitas é a ACM Neto. É. Então pronto, não vai adiantar aqui, Fazer Paulo, agonia. Ari, Luna, a gente está aqui falando conjecturas. Porque é o seguinte, Então, o o momento... que tá me dizendo é que vocês vão criar um grupo, o grupo vai se fortalecer. Mas quem vai ser quem Neto tocar. Eu você. acredito que a cúpula vai indicar o nome e os outros vão ter que seguir sim. Vão ter Neto que- vai botar pra pesquisa. fazer Pronto, aquela eu acredito sim. Eu pesquisa. não sei como vai ser, Luna, mas eu acredito que vai ser dessa forma. É a democracia. Eu acho que o nome vai sair de pesquisas. Então, as pessoas que saem na frente bebem água limpa. Tem alguns candidatos aí que já estão fazendo sim Então, sua nessa hora pré-campanha. acreditamos em pesquisa, é isso? Mas sim, Não, Sim. surpreendendo. Ainda olha, não. em 2020... Primeiro o Aqui Neto defende. tem que dizer, você não tá Eu acompanhando o quero- desenho. Não. O Neto vai dizer quem tiver lá em cima. Quem tiver lá em cima, eu Aí acredito ele que sim. fez o desenho, Presta ó, atenção. Neto Não, vai Neto, dizer. Não. ele vai dizer Ela em cima. através da pesquisa. Sim, Então, a pesquisa, partir daí- Mas a pesquisa agora Vale a pena? Mas sempre Tem valeu a validade? pena. Agora de E verdade. quando é que não valeu a pena a pesquisa? Eu acho que agora. Não, mas eu acho que a As pesquisa não pessoas valia a que- pena quando o Datafolha... Agora Eu não. sou o maior defensor de pesquisa. Eu sou o maior defensor. Eu só sei trabalhar, fazer campanha Um ano com antes. pesquisa política. Eu só sei disso. Agora, pesquisa fechada, só eu tenho acesso. Não é que essa pesquisa aberta é publicada em site de jornal. Isso não é isso. Isso não é pesquisa. Não é Até porque pesquisa. os números são outros. Você não avalia quem é votado. Você avalia a qualidade do candidato. Eu acredito que Neto o faz. Mas é isso. Mas é Neto que vai escolher. Neto tem que definir a vida dele. Não, eu Neto acho que... tem- A Neto vida tem dele tá quatro- definida, Tem né? 4 anos pra cuidar da vida dele. Ele vai se meter. Neto Lauro de tava em Freitas. Jerusalém. Quem tá em Jerusalém tá certo da vida, meu filho. Não tá certo. perdendo Dinheiro tem. nada. Orando, foi? Ah. Tava pedindo por Lauro de Freitas? Tá, Lauro de Freitas, eu sei, pela Bahia, pelo Brasil. Ô, Paulo, nós Por temos... nós. Eu tô bem. Faz aqui o no meio coração desses pra dois. ser Eu tô bem no meio Neto. desses dois. Eu tô bem no meio Mas desses nós dois. temos, Paulo, que atender a determinação. Não existe um grupo sem liderança. Então, o comandante hoje Tem da que- tropa Olha, ô Paulo, é a ACM Neto. eu acredito que sim, eu acredito que o ACM tem o próprio Leão, deputado federal, tem o Léo Prati, Mas Leão deputado tá na federal. base De quem? Base de da quem? prefeita. Não. Já te disse que esse negócio de cargo não cola com os caras. Você vai ver aí como é que vai esse Olha, negócio. se você observar, o PL, o PP sim está na base de Moema Gramacho, porque ela tem duas secretarias E Leão fortíssimas. é presidente Três. estadual. 3 secretarias? Três. A SEDU, a Saúde e a Ação Social, não é isso? Só que é o seguinte, eu vi a interação de Leão pedindo voto para Semi Neto. Eu vi a Ele tava na interação... bata e Mas é campanha. Estado. É Sim, estado, eu vi a não é interação. município. Sim, é o seguinte, só que... Mas Leão pode vir candidato a prefeito, por que não? Não é município. O PSDB apoiou o Lula. Então, Sim, mas o PSDB aqui é oposição. mas é isso que eu tô dizendo. É nível estadual, federal e municipal. É porque não tem uma Cada- verticalização. cada- O Ainda STF não, ainda proibiu não. isso. Existe. Não Lauro existe de isso. Freitas É é uma coxa de retalho. Nárnia. Lauro de Freitas é Paulo já Nárnia. disse. É Nárnia, é Nárnia. Não existe. Lauro de Freitas é Nárnia. Mas é isso, eu Não é acredito... lógica, né? A lógica não existe. Não aqui, existe Lauro de lógica aqui. Então eu acredito nesses nomes, são pessoas capazes, sim, e acredito que no momento certo vai ser escolhido alguém que vá sim ganhar as Freitas. O cidadão eleições. de Lauro de Freitas precisa orar para Neto saber escolher bem. É isso. O grupo saber escolher bem. Pronto.
Pronto. Então o grupo que vai sentar, vai conversar com o Neto e Neto vai... Acredito que ele vai participar dessa escolha, sim. Maravilha. Acredito que vai participar dessa escolha, sim. Maravilha. Com o próprio João Leão, o próprio Léo Prates, E Débora Reis, ela teve aqui, bicha retada. uma das vereadoras mais atuantes que Lauro de Freitas tem. Uma pessoa que trabalha muito para Lauro de Freitas. E tem hora que você cansa de ver a mulher trabalhando. Atuante, trabalhadora, honesta. E está fazendo a pré-campanha dela, né? Então, eu acredito que, esperançosa em que as pesquisas dê o nome dela, para que ela tente galgar essa candidatura. Quem foram os seus candidatos a deputado estadual e... Federal. O federal foi Cláudio Prates. Tinoco foi Cláudio Tinoco. deputado estadual e Léo Prates, candidato federal. Maravilha. Foi. Cacá Leão, senador, e a Neto. Neto, E você, governador. seguindo, E o um presidente? resultado bom. Peraí, Olha. o presidente. Jair Messias Bolsonaro. Ah, sim. Obrigada. Pode continuar. Nada. Nada de interferências. Jair Messias Bolsonaro. Nada de interferências. Não, mas eu fiz Partidarismo. partidarismo. eu fiz campanha aberta para ele aqui, coloquei em rede social, eu fiz panfletagem, eu colei adesivo. Só pra gente tentar entender, como é que você enxerga que vai esse bolsonarismo, como é que ele vai caminhar? Não vamos entrar muito Pronto. em detalhe, não vamos falar muito com a... Vixe. o O coração. vigor, o coração. Não vai dar Entendeu? certo o coração. Como é que você acha que vai pegar essa sombra do bolsonarismo? Você acha que o pessoal tá tem que saindo? sair dos quartéis Como é logo? que vai ser? Já saiu, não? Quem tem que sair dos As quartéis? pessoas já saíram, né? Pessoal. Ah, o pessoal da Tem frente. gente ainda lá na moraria. Tem mesmo? Tá indo muito namoraria, meu. Mas é aquela situação, né? Cada um faz o que acha Ou que é deve ser feito, né? informação. É militância. Militância Mas tem que militância fazer é o que isso, tem que mas pode fazer. ser militância de partido O político, MST né? ficou o tempo inteiro aí invadindo terra dos Sim. outros, tocando terror e ninguém disse nada. Não é Calma, militância? o convidado, deixa o convidado responder. Não, qual é o Gente. problema do convidado particular? participar, do né? meu pensamento. Não é isso? Ele me fez a pergunta do bolsonarismo. Olha bem, Você acha que vocês conseguem segurar, alimentar isso por 2 anos, para isso ter um peso forte ainda na eleição municipal? eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Porque é o seguinte, se você observar, 59 milhões de pessoas não votaram, foram e não votaram. E mais 40 milhões, se eu não me engano, foi 32 milhões, indecisos. Então, são quase 80 milhões de pessoas Soltas. que não votaram no atual governo. Olha, o atual nem governo... Bolsonaro. Se a gente trazer para Lauro de Freitas, esse número não reflete aqui, né? Que as pessoas Em Lauro de votaram. Freitas nós temos 71 mil votos contra 52 de Moema Gramacho. Então, se refere sim, se enquadra sim. Mas aí eu vou dizer a você o seguinte, no bolsonarismo, você quer falar? Não, mas ele falou bolsonarismo em âmbito Geral, nacional. geral, né? Nacional. Nacional. Eu acredito que sim. Como a figura do Bolsonaro vai interferir. Sim. Porque, inclusive, assim, eu não vejo em Lauro de Freitas, vamos fazer um recorte. Bolsonaristas. Não é verdade. Quem é a pessoa bolsonarista em Lauro de Freitas? Hoje, além de você, vereador Juca. Que tem um cargo, tem um mandato, que defende e que bate no peito e fala assim, eu votei. Como você Tem falou. o Gabriel é bolsonarista? o Gabriel é bolsonarista. Sim. Tem uma pessoa muito atuante também, Rebeca Martins. A Rebeca, o título dela é Salvador. Ela não, Olha bem, ela tem Rebeca, história aqui em eu Lauro não de sei se o Freitas. título dela é Salvador, porque ela saiu Ela candidata saiu candidata aqui? a vereadora aqui em 2020. Eu não sei se ela fez essa transição de título. Tá. Mas em 2020, ela fez parte da nossa coligação. Qual era a coligação? Era Muda Lauro de Freitas. Muda Lauro. Muda Lauro, foi o PV, o PSDB e na época o DEM, hoje União Brasil. Então, são as pessoas que eu vejo levantar. Gustavo Ferraz também. Sim. Gustavo Ferraz é bolsonarista. Olha, se a gente ficar falando assim, vai ser ruim, porque a gente pode esquecer alguém. Também, né? Quem? Tal de Luma Félix. Lula tá aqui entrevistando É. o Juca. Eu espero Tô o seguinte, assistindo você. eu espero o que aconteceu com o presidente da República, eu espero que ele se volte um pouco mais maduro, A vida é porque aprendizado, né? aquela meia-culpa que se faz, eu acho que o presidente da República ele perdeu a eleição para ele mesmo. Algumas atitudes que o presidente fez, que o brasileiro não está acostumado. O brasileiro está acostumado com as poupas e circunstâncias do cargo. Como é que eu posso dizer? A pompa do cargo. E o presidente Bolsonaro, ele se mostrou muito, muito simplório. E o povo brasileiro está acostumado com aquela situação, né? Porque ele é uma pessoa de verdade. Porque ele é uma pessoa de Ele não vai verdade. fazer pompa Mas pra de infelizmente as pessoas não entenderam isso. Eu acho E que assim- essa falta de entendimento fez com que as pessoas criassem um certo resistência a ele. Porque você perguntava, por que você não gosta dele?
E as pessoas não sabiam te dizer por quê. Eu digo por quê. Diga, Aluna, por favor. O nome disso é a atuação, que vocês sabem muito bem, que Eu não trabalham sei nada, nessa eu não área. sei de nada. É mídia, comunicação, é a imprensa massiva. O único erro de Bolsonaro foi dar muita voz e voz errada para a imprensa. Então, assim, era gatilhos, era trechos Sim, fora de contexto. fora de E que contextos. tornava-se uma narrativa absurda e criminosa. E não tinha ninguém para combater aquilo. Oi? Ficar na força da Mas, rede sim, mas social. o Ficar que a na gente força precisa da rede social. Contra a rede querendo aberta é muito difícil. Brigar com o Globo. É muito difícil. Quem Isso é criou, maluquice. quem criou a fake news Virou Não, a primeiro fake de news janeiro. foi um termo criado virou pela primeiro oposição de para dizer janeiro. assim, a gente vai pegar Mas o que é fake news? deputados. O que é Porque fake não- news? o que é fake news? O que é fake news? Fake news é a notícia falsa. É aquela Essa é a narrativa sua concepção falsa. De social, fake não news. existe lei dizendo Que que isso é fake news. O cara É tá, fake tem news. muita gente preso, sem interrogado, então, e não tem pela nem teoria, escopo pela teoria, a legal. partir do dia 1º de janeiro, a imprensa toda é golpista. Porque o papel da imprensa é ser, de fato, oposição. É esse papel de fiscalizar, é esse papel de cobrar. Vai cobrar. Então, assim, Agora me diga por que que a enquanto imprensa tá jornalista, calada. Eu, enquanto jornalista, defendo isso. A impre- O papel da imprensa é cobrar. Hoje existe militância na redação, jornalista já não é tanto. Aí já não é. Você é um caso raro. Militante em redação, eu não vou discutir, porque pra mim não é jornalista. Por O papel exemplo, do aqui na jornalista agora Bahia. é, de fato, Questionar. Por exemplo, Questionar, sim, apurar, do ouvir os mesmo dois jeito lados. que falava que existia uma perseguição. Se a imprensa não perseguir, não é imprensa. não é Se a imprensa perseguir. baixar a cabeça e A falar imprensa amém, amém, faz amém, um não é trabalho imprensa. imparcial. Mas Ela olha, tem que mostrar é o os papel. dois lados. Mas Se eu- ela mostra um Presidente- lado só, ela é o quê? O Ela é presidente não militante. tinha o respeito com a imprensa, que botava a imprensa pro lado de fora. Aí eu- aí né? eu- Tinha aí eu um já acho curral diferente. daquela imprensa. Aí eu já acho Tinha um diferente. respeito. Ele não devia nem De parar fato, pra existia receber. militância, Mas ele assim. parava para receber. Mas ele não devia fazer isso. Eu acredito que Mas eu ele achei ser esse... engraçado que ele terminou o mandato dele fazendo, né, replicando a novela Vale Tudo de 1988. Pegando um avião, velho político pegando avião e deixando ó, que veneno. o Brasil, É porque né? vocês Esse vão é tá o bem retrato feliz. de 1988. A gente vai estar bem replicando em feliz 2022, no governo. Agora, né? quer falar de imprensa, Juca? Presta Você atenção, não se imprensa. sentiu abandonado, não, Ju? Olha a questão da imprensa. Juca, O olha presidente só. fez o papel dele. Ele foi um dos melhores presidentes na área econômica, social. Que o Ele Brasil foi pode excelente ter. administrador. Só que nós, infelizmente, Cá, nós você já pegamos viu uma morador de pandemia. rua em Lauro de Freitas? Tem morador de rua lá? Não, você já tinha visto morador de rua? Claro, De rua? claro que sim. Claro que Desde sim. que Ele Lauro de quer Freitas dizer é que Lauro de surgiu Freitas. morador de rua no governo Desde que Lauro de Bolsonaro. Freitas é Lauro de É essa a Freitas. narrativa? Desse jeito? Pelo amor de Desde que Lauro de Deus. Freitas é Lauro de Freitas. A cidade tem morador Foi de rua. Bolsonaro que trouxe a fome também no Brasil. Foi isso que você quer, vai ter Não essa estou lhe dizendo narrativa. Isso, que foi Bolsonaro que trouxe a fome. Ah, sim. O que eu Mas estou a narrativa dizendo seria- é- Mas a narrativa o que da chega de imprensa, família pra parar agora, na por praça. exemplo, o combustível subiu, o ICMS até da cerveja subiu. Mas já o Ache ano nem uma começou. matéria. Pois é, ache uma matéria dos jornais baianos falando sobre isso. A imprensa? Cadê a imprensa? Cadê o jornalista agora? Colegas Todo mundo jornalistas, calado. ajuda, escuta Sabe por quê? uma. Eu vou dizer o seguinte: a maioria dos blogs, a maioria dos jornais na Bahia também são coniventes com o governo do estado. E tem que calar a boca. Então, assim, fazer uma mensagem diferente do que a maioria está dizendo é difícil. Só com rede social. Por isso que eu achei o maior erro o Bolsonaro veículos. querer brigar com o Globo. Os veículos. Não, Deixa foi a um Globo absurdo. lá. Deixa a Globo quieta. Não se briga Deixa a com Globo gente grande. Ele já pegou o avião, ele já está Não, nos ele já Estados está Unidos. longe. Ele A já- grande Deixou questão sementes e o a gente problema vai- é que essas em sementes Lauro estão de desreguladas. Freitas, você acredita que consegue manter essa onda bolsonarismo? Mas Lauro de Freitas, Paulo, não tem uma onda bolsonarista. Não existe isso. A Bahia em si não tem uma onda bolsonarista. Nós tivemos 74% dos eleitores da Bahia não votaram em Bolsonaro. Então nós não temos na Bahia uma No sul onda da Bahia bolsonarista. tem militância. Sim. No sul mas tem aí ele militância. tá falando no geral. Eu falo no tá certo. geral. Se você Tá observar, certo. foram 74% das pessoas Então, militância da Bahia do Eduardo Maranhão, votou. no Sim. Oeste e no Sul. É. Tá bom, é isso aí, Barreiras entendeu? também tem. Não, não tem. Engraçado. Eu vim de Brasília, fiz a campanha em Brasília, eu vim de Brasília de carro. Fiz questão de passar no Luiz Eduardo, eu tinha um tempo que eu não passava lá e vim. Luiz Eduardo, você chega, Bolsonaro. É. 40 minutos pra Em Barreiras. Barreiras. Eu chego em Barreiras 13, eu falei, meu Deus, eu tava 40 minutos ali, o negócio aqui outro mudou. Oeste da Bahia. Mudou, A uma mudança coisa de, é uma coisa de climática. louco, uma coisa de E esse louco. 13, graças a esse 13, a força mística desse 13, que Jerônimo está eleito na Bahia. É.
Porque votaram 13-13. Votaram Lula-Lula. Exato. Entendeu? Você Ninguém falou- votou em Jerônimo. Eles não Você sabiam falou- quem era Jerônimo. Mas Você 13, falou 13. exatamente isso. Você falou sobre a derrota de Bolsonaro, sobre o que fez ele perder. Aí eu vou pegar assim, bem no seu pé e perguntar. E Neto, por que perdeu? Eu acredito que Neto perdeu para a mística do número 13. A mística de Luiz Inácio Lula da Silva. Mas Neto não estava apoiando Lula também? Neto, ele infelizmente, ele não direcionou. Ele não disse tapando nem Lula nem Bolsonaro. Eu Mas você achei não bom acha ele que não esse ter já dito. ganhou atrapalhou, não? Mas eu participei da campanha e não vi momento nenhum que já ganhou. Eu vi um cara visitar quase todas as cidades da Bahia, Trabalhar. o cara perder não sei quantos quilos, ficar realmente pardo. Ele Entendeu? é pardo, de fato. Então o que acontece? O Você é registro pardo, civil você é pardo. dele tá pardo. Eu sou tá pardo. pardo. O Ele registro. também tá pardo. Olha só a narrativa. Outra coisa que é a imprensa. Tá o pardo registro também. civil de Assemineto tá pardo. Não foi ele que se declarou, foi alguém quando ele Moema nasceu. Gramacho se botou declara lá que ele parda é pardo. também, né? Não, Moema se declarou Ela é negra. E aí? índia, ela é negra, Negra. ela E é o aí? que ela quiser, porque ela é de esquerda, Mas sabe o ela que pode eu dizer que ela entendo? quer, outro que não A é de esquerda é maravilhosa para fazer essa narrativa. A narrativa é Eles são o que eles querem. O que eles Mas eu não querem, posso ser o que eu quero. Quando Ô, vem Juca, essa conversa isso aí de, faz parte do foi jogo. isso, pra mim não é. Pra mim não é o quê? Neto Não errou. foi isso aí. Isso Onde ele desgastou. perdeu Isso essa desgastou. eleição? Que até na Você CNN acha foi que amarelo essa isso. questão dele se manter sempre nas pesquisas, sempre em alta, isso não acomodou? Mas eu não via, mas olha bem, Ari, eu não vi essa Eu comunicação. Ele tá concordo com dizendo você. que não. Mas eu Porque não eu vi. vi deputados estaduais trancarem o braço no segundo Eu turno. posso falar uma coisa? Peraí, olha bem. O Juca tava na campanha. Olha bem, lá, no dia o que- ACM Neto, ele não acomodou. Deputados estaduais, Eleitos, principalmente. eleitos principalmente, Cruzou os braços. já estava eleito, não entraram na campanha como deveria entrar. E teve alguns Entendeu? também que estavam no interior fazendo campanha pra Jerônimo e aqui sorria com a meta. Outra Mas vai coisa ter a hora também dos que... ajustes na hora que a É, cara eu tá acredito batendo. que vai ter... E também, gente, Você acha que Neto já aprendeu essa lição e na próxima eu eleição espero já que vem sim, né? diferente? Eu acho que todo erro é um aprendizado. Eu espero que sim, que venha diferente. Eu acho que quem aprendeu foi a Bahia que vai ver aí o que, é que vai acontecer durante Sim, os 4 anos. a Bahia vai ser o quê? A contraindicação. E outra coisa, fazer campanha para o Estado não é a mesma coisa de fazer campanha para o município de Salvador. Então, pode ter pecado nisso aí. Teve né? secretário da prefeita que apoiou o processo de... Não. Nenhum Da- Você apoiou dentro da prefeitura- velado, né, dentro da tadinho? prefeitura tinha alguém? Se houve o apoio, foi velado. Foi velado. Mas nenhum dos secretários fez o apoio Direito. direto para Neto, não. Não pode também. Não. Teve secretário que fez para Leão, né? Sim. O pessoal do PP fez para Leão, para Ah, Por conta Estado. do partido também. Não Aí fizeram. fazia Leão e Jerônimo. Leão e Jerônimo. É Nárnia, Lauro de Freitas. É uma cidade Nárnia. É um baralho, uma coisa de... Mas faz sentido. Isso Essa é loucura lá de Mas Fernando Mas Leão o é bonde o, lá mas de Leão é pra o quem? presidente estadual Faz do sentido. partido. Pra nossa Sim. realidade É política natural que eles do Estado. fizessem, Faz né? sentido. É o partido. Sim, claro, Né? claro. É o presidente. Mas nós estadual do perdemos para a mística do 13. As pessoas votaram 13 e 13. Lula e Lula. E pronto. Eu acredito Lula, também e nisso. Lula é um fenômeno no Estado. Infelizmente é. Infelizmente é. A Bahia que elegeu Lula, O que né? você espera 40 desses mil, próximos 4 milhões de 4 anos? votos. Isso aí também é outro engodo. É verdade? São Paulo teve muito voto para Lula e Minas Gerais Sim, também. com certeza. Mas Não, então é tá bom, só a Bahia tudo bem, que tudo tá bem. elegendo Mas se a gente Lula. não desse 4 milhões de votos a ele. Não, mas aí é pau, né, irmão? Lá também teve voto. Aqui teve Mas voto ele ganhou. pau. Mas ele ganhou. Bolsonaro não conseguiu. Outra coisa. Mas ele ganhou em São O governo Paulo. federal tinha que fazer aquelas obras. Tipo, que o PT maquiou mais fez algumas coisas em algumas cidades. Eu tive e vi água pra todos, que tem as rasas com cisterna, aquelas coisas. Tinha que jogar esse negócio aqui. Então você concorda comigo que Bolsonaro falhou em algumas coisas. Falhou. Infelizmente, ele perdeu a eleição para ele mesmo. E você, Não, e você acha que inclusive aqui Lula na vai falhar Bahia- nos próximos 4 anos? Claro que vai. O PT com seu jeito sugênero de governar. Já tá vendo aí. Muitos condenados voltando aí, o cara da cueca, não sei quem. Já tá É estatizando. difícil você achar um ministro que não tem uma condenação. Entendeu? A Petrobras já Difícil. vai estatizar de novo. Até vai Margarete, vai sair o comando. que era a Copa. Ou seja, vai colocar um senador, já tem até um senador para ser o presidente da Petrobras, ele renunciou, que tinha que ficar até abril agora, renunciou, e já tem o nome aí de um que é sócio de empresa de petróleo e gás, que o regimento não permite, que Regimento interno da já empresa. é um dos candidatos a ser presidente da Petrobras. Quer dizer, ou seja, politizando de novo a Petrobras para quê?
Tirou o COAF do banco, botou Já tirou. jurídico. Então pronto. Então é o Tá vendo a seguinte, jogada? eu acredito que esse modo PT de governar, muito Estado, inchando o Estado, vai 37 Ministério. Vai pra Tem 38 mais do que a agora. Venezuela. Como é que fica Lauro de Freitas? PT aqui, PT no Estado e PT federal. Olha, não vai ter desculpa em não fazer as coisas por falta de apoio. É, né? Eu acredito que hoje a prefeita, a gestora de Lauro de Freitas, ela tem a faca e o queijo na mão. Porque ela vai ter ajuda federal e estadual. Então, se não fizer, se nos primeiros 100 dias a gente não vê melhorias na saúde, educação e segurança, Vocês dizem os primeiros dias contando já? os primeiros 100 dias, porque já assumiu, no dia 1º os governadores assumiu. A gente vai começar, tem que dar esse prazo, porque ela vai dizer, tem que esperar os 100 dias para que as pessoas se acomodem. No mês de abril aí tem que passar A gente já fatura. tem que começar a fazer política e fazer cobrança, porque aí, Ari, não vai ter mais dizer que ela... Você tem a lua de mel, né? Você tem um período de lua de mel. Tem que deixar esses 100 dias Mas aí. tem que deixar, né? Mas a política é assim mesmo, e até mesmo... Até pra entender, pra né? cobrar. Até para entender... Aí a Ari não tem culpa, não. Aí é dos cargos mesmo, Eu da não tenho culpa galera. de qualquer coisa? Não, Eu não me elegi a nada. Eu tô aqui só perguntando. eu só quero saber o jogo, né, Ari? Com certeza. Uma maravilha. Meu chefe, Gostei do meu chefe. Tem pouco que eu não escuto isso. uma hora de programa, a gente bateu um papo aqui, pareceu que a gente falou. Passou que nem Eu sentiu. nem senti. Rapidinho. Quando me disseram que era 1 hora, eu disse, meu Deus do céu, será que eu vou ter assunto? Eu acho que pode ficar aqui mais umas 2 horas? Ah, eu fico aqui o dia todo agora. Maravilha, então já podemos gravar a próxima. Eu vi que Ari foi muito condescendente comigo, muito obrigado, Ari. Feliz hoje, 2023. Eu fiquei preocupado com as perguntas de Ari. 2023, eu tô... Sou paz e amor. Não, mas esse ano é bom desacelerar que o Paz bicho e vai amor. pegar. Mas Esse eu acho ano... que é isso. Ainda mais que a gente pelo teve seu a conversa trabalho. prévia, eu fiquei aqui meio assustado. Então, Meu Deus do céu. Parabéns pelo seu trabalho, meu chefe. Muito obrigado, Paulo, muito obrigado. Vamos lá, o programa está à sua disposição quando você quiser vir. Quando aqui. quiser Se tiver voltar. denúncia, você que é o cara arretado da denúncia aí. não manda- só denúncia, tiver manda pra gente, projeto. tiver Não, sim, claro. mande Se pra quiser gente. bater na mesa, dar um chute na porta. E as coisas, e as benfeitorias também a gente vem aqui para dizer, né? Com certeza. Porque o que a oposição de Lauro de Freitas quer é qualidade de vida para os municípios. Eu não estou aqui para brigar pessoalmente com ninguém. As minhas brigas, eu já combati meu bom combate. Deus me permitiu que eu combatesse esse bom combate e me aposentasse. Vivo. Entendeu? Vivo. E agora eu estou agora no combate democrático, o combate diplomático. Então, se fizer certo, eu vou aplaudir, como eu faço nas sessões. Se fizer errado, eu vou cobrar. Mas a maneira vai ser sempre educada e respeitosa. É, pelas vias Não é isso? democráticas, tudo Pelas demora um vias pouquinho. democráticas. Mas vem um Tá, dia. Ficou faltando alguma pergunta? Não, até então não. Alguma Não. pergunta? Quando é que você volta? Eu volto quando vocês convidarem. Vitória, não sei o que. Ela tá nas nuvens. Bolsonarista. Nas nuvens. Estamos à disposição. Na hora que precisar voltar, só chegar. Venha. Chama Ok, a Juca que ele Paulo. vem, né? Chama a Juca que ele vem. Obrigado, Chama. Paulo. Obrigado, Luna. Obrigado, Ari. E é assim, é o slogan que vai pegar. Chama a Juca que ele vem. É. Maravilha. Um até abraço a próxima. vocês. Valeu. Forte abraço. Valeu.